Fala galera, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula. Veja lá o próximo passo sobre colocação pronominal. Você vai ver aqui os fatores de próclise. Quando eu falo em fatores de próclise, são fatores que atraem, ou seja, fatores de atração. E você tem de conhecer. O primeiro fator de próclise é o advérbio. O advérbio é um fator de próclise, ou seja, ele chama, ele atrai. Palavras negativas servem para atrair também. Pronomes relativos. Pronome relativo que tem a função de substituir termos, ou seja, atrai. Pronomes demonstrativos também servem para atrair. Pronomes indefinidos e conjunções subordinativas. Isso quer dizer para você o quê? Que você tem de saber quem são os fatores de próclise, os fatores de atração. São apenas 6. E se liga neles, saibam lá. Vamos ver exemplos de cada um. Primeiro exemplo. Não enviei-lhe o relatório nem orientei-o devidamente. Vamos analisar? Olha só. Veja comigo. Não, opa. O não é o quê? O não é um advérbio. Se eu tenho um advérbio, o ler, ele é o quê? Ele tem de vir antes do meu verbo. Por quê? Porque o não é um fator de próclise. Ou seja, o não serve para chamar. Então, nada de não enviei-lhe. O correto é não lhe enviei o relatório. Não lhe enviei o relatório. Beleza, você já viu aí o advérbio. Advérbio é fator de atração. Não lhe enviei o relatório. Olha lá. Nem. Opa. Professor, não entendi. Você disse que colocou lá advérbios e palavras negativas. O não é um advérbio e ao mesmo tempo é uma palavra negativa, é verdade? Concordo com você. Mas existem aquelas palavras que são negativas. Como por exemplo o nem. O nem é uma palavra negativa. Olha aqui. Nem é uma palavra. Ué, professor, como assim? No sentido de e não, palavra negativa. Tem o mesmo significado de tão pouco. É uma palavra negativa. Nem orientei ou não. Nem o orientei devidamente. Porque o nem chama, atrai. Ele é fator de atração. Veja o próximo. Conheci a moça que jogou-se do prédio. Eita lasqueira. Conheci a moça que jogou-se do prédio. Presta atenção. Esse que? Será que pode ser substituído por a qual? Conheci a moça a qual jogou-se do prédio? Pode, professor. Se pode, o nome desse que é chamado, ó, pronome relativo. Pronome relativo. E o pronome relativo, ele é um fator de atração. Fator de próclise. Então, conheci a moça que, ó, jogou-se não. Conheci a moça que se jogou do prédio. Viu lá? Viu o pronome relativo? Ele atrai o pronome antes do verbo. Bobo demais da conta, é ou não é? Então vamos lá, vamos tocar aqui. Deixa eu me apagar aqui primeiro. Apagando aqui para tocarmos. Beleza, olha lá o próximo exemplo. Isso diz-me respeito. Isso diz-me respeito. Olha para o isso. Olha para o isso. Ah, professor, isso é um pronome demonstrativo. Pronome do demo aí, ó. Pronome demonstrativo. E o pronome demonstrativo, ele é fator de atração? É, professor. Então, nada de isso diz-me respeito. O correto é o quê? Isso me diz respeito. Porque o pronome demonstrativo, ele, ó, atrai. Veja o próximo exemplo. Alguém encontrou-me. Alguém encontrou-me? Olhe para o alguém. Professor,
Alguém é um pronome indefinido. Isso mesmo. Alguém é um pronome indefinido. Basta você lembrar do professor Gustavo. Indefinido. Pronome indefinido. Olha só. Alguém encontrou-me? Não. Se o pronome é indefinido, ele é fator de atração. Então, alguém me encontrou. Alguém me encontrou. Próximo. Quando vi-me sozinho, chorei. Olhe para o quando. Olhe para o quando. Quando é uma conjunção subordinativa temporal. Conjunção subordinativa temporal. E aí, conjunções subordinativas são fatores de atração. Correto? É quando me vi. Quando me vi sozinho, chorei. Você acaba de ver aí os 6 fatores de atração. Fácil demais da conta, não é? Oh, coisa boba. Beleza, vamos comigo lá. Vamos para a questão. Deixa eu só me apagar aqui e vou fazer a questão. Jogue na tela, por favor. A questão tá lá no quadro. Vamos lá. Tá aí na tela. Questão número 2. A colocação pronominal no português do Brasil é variável. Por isso, em quase se não pode extratar nada, estaria gramaticalmente correta qualquer uma destas opções. Quase não se pode extratar nada ou quase não pode se extratar nada. Certo ou errado? Olha aqui pra mim. Mas, professor, essa questão é boba demais da conta. A primeira alternativa até que pode, ó. Quase não se pode. Quase não se pode. É, professor, até que pode, porque aqui você tem um não é fator de atração, não tem problema. Agora, veja o segundo caso. Não. E o se depois do verbo? Não. Ele precisa vir antes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a questão está errada. Questão boba é essa. Questão na Câmara dos Deputados. Tranquilo? Beleza, ó. Veja lá, o não é fator de atração, ele atrai. Beleza? Fácil demais. Vamos lá, vamos dar continuidade agora à nossa aula. Observações importantes. E isso aqui é importantíssimo na sua vida, hein? Observações importantes. Primeira observação que se tem é: o verbo no infinitivo sempre admitirá a chamada ênclise. O que é a ênclise mesmo? Lembrando lá, ênclise é o pronome após o verbo. Após o verbo. Lembra disso? Beleza. Então, o verbo no infinitivo, ó, sempre. O que é o verbo no infinitivo? Ah, professor, aquela terminação a R, ER, IR. Verdade? Muito bem. Então, olha aqui, ó. Veja o exemplo. Ninguém deve... Faltou um R aqui, né? Faltou um R. Faltou um R de digitação aqui, galera. Ó, ninguém deve lembrar-se. Lembrar-se. Coloca um R pra mim. Ninguém deve lembrar-se desses mecanismos. Olha só. O verbo está no infinitivo? Está, professor. Professor, se tiver fator de atração, não interessa. Verbo no infinitivo, o pronome pode sim, sem problema nenhum, estar após o verbo. Professor, ele pode estar antes? Pode também. Pode também. Quer dizer então que ele pode ficar antes ou depois? Isso. Ó, poderia ter: ninguém deve se lembrar ou ninguém deve lembrar-se. Lembrar-se desses mecanismos, tá? Então tanto faz, antes ou depois. Mas isso quer dizer o quê? Que o verbo tem que estar no infinitivo, terminação AR, ER, IR. Se o verbo estiver no infinitivo, ele admitirá a ênclise. Ou seja, colocar-se no pronome após o verbo. Mas ele tem que estar no infinitivo para aceitar isso daí, galera. Beleza? Então a primeira observação é importantíssima na sua vida, porque é aqui que derruba candidato. É aqui que candidato erra na prova. Então olha só, não vacila nisso aqui não. Não vacila. Verbo no infinitivo, o pronome pode sim ficar após o verbo. Professor, e se tiver um não bem grandão aqui? Não interessa.
Não interessa. Ele pode ficar antes ou depois. É porque o verbo está no infinitivo. Beleza? Então bora lá para a próxima questão. Pega lá. Próxima observação. Observação número 2. Verbos. Ó, o verbo no particípio e no futuro. Isso é legal demais da conta. O que é um verbo no particípio? Ah, professor, o verbo no particípio é aqueles verbos que terminação em ado, ido. Muito bem. Terminação em ado, ido. Verbo no particípio e verbo no futuro. Seja ele futuro do presente ou futuro do pretérito. Se o verbo está no particípio ou se está no futuro, ó, jamais, de forma nenhuma, ele admitirá a ênclise. Ou seja, é proibido o uso da ênclise. Hoje o contexto. Ninguém deve ter se lembrado de flagrar o choro. Professor, eu poderia pegar esse si, ó, que tá bem aqui bonitão, ó, e colocar ele bem aqui, ó. Ninguém deve ter lembrado se... Não, pelo amor de Deus. Aqui não. Não cabe. Não cabe ele aqui. Não pode. Por quê, professor? Porque o verbo está no particípio. E verbo no particípio, de forma nenhuma, jamais admitirão a ênclise. Beleza? Presta atenção lá. Se o verbo está no particípio, de forma nenhuma ele admitirá a ênclise. Beleza. Bora para a próxima. Você viu que as duas observações são importantíssimas na sua vida, né? Vamos para a próxima observação, que essa é tranquila demais. A expressão em, ou seja, preposição em, mais um verbo no gerúndio. O que é o verbo no gerúndio? Você se lembra? Lembra, professor? O verbo no gerúndio são aqueles verbos com aquelas terminações NDO, NDA. Isso mesmo. Ando, indo, por aí vai. Terminação NDO. Olha só o que acontece. Quando eu tiver essa expressão em, mais um verbo no gerúndio, ele vai exigir a próclise. Ou seja, a próclise agora vai ser obrigatória. O que é a próclise mesmo? Professor, a próclise é quando o pronome vem antes do verbo. O pronome vem antes do verbo. Beleza. Então olha aqui comigo. Presta atenção. Em se tratando desse assunto, João é especialista. Olha aqui, olha aqui. Em se tratando desse assunto, João é especialista. Em, mais, ó, o verbo no gerúndio. Ou seja, tem de ocorrer a próclise. O professor quer dizer, então, que não caberia em tratando-se. Não, em tratando-se de forma nenhuma. De forma nenhuma. O correto é em se tratando desse assunto, Dirceu é especialista. Beleza? Próximo, número 4. A quarta observação importante da sua vida. Essa é a mais legal de todas. Frases optativas. As frases optativas que exprimem desejo, olha só, elas exigem a próclise. A próclise ali é obrigatória, tem de ocorrer a próclise em frases optativas. Veja o exemplo. Bons ventos a levem, Marta. Não é o nosso desejo, ó. Bons ventos a levem, Marta. É o desejo. Ó, por exemplo, você já viu alguma mãe falando assim? Que Deus guia-te, meu filho. Não, nada a ver. A mãe fala o quê? Que Deus te guie. Que Deus o abençoe. Não é o desejo dela? É a mesma coisa, ó. Bons ventos a levem, Marta. Ó, para bem longe daqui. Bons ventos a levem. Beleza. São as 4 observações importantes. Você já viu as 4 aí, ó. Beleza. Agora vamos para mais um caso importantíssimo na sua vida. Venha cá. Venha cá. Deixa eu me apagar o quadro. Só tem um risco. Legal. Bacana. Vamos tocar um enterro. Agora você vai fazer uma coisa bem legal comigo, hein? Voltando lá. Começa nossa aula. Fará o autorretrato. Quem faz, faz. Ah, professor, quem faz, faz algo. O verbo é transitivo. Direto. O autorretrato é o objeto. Direto. Quem faz, faz algo. Aí você quer substituir o seu objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que faz? Eita, professor, esqueci já. Não esqueceu nada? Não esqueceu, não? Olha só, como é que faz isso aqui? Fará o autorretrato. Olha lá, olha lá. Professor, só substitui o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. É verdade. Mas olha só. Fará. Está em que tempo?
O professor está no futuro. Isso mesmo. Se o verbo estar no futuro, o que você faz? Faz a mesóclise. Ou seja, você corta o verbo no meio. Ó, far, coloca o pronome referente ao objeto direto, o, e depois, ó, eu só termino o verbo a. Só terminei o verbo. Legal demais, ó. Se eu apagar o que eu tenho? Aqui, ó, o que eu tenho? Fará. Fará, só apaguei o. Mas olha só, terminou em R, S ou Z, o que você faz? Você corta, pronome assume a forma lo, fa é uma oxítono não terminada em A, vai acentuado. Eita, professor, pera lá. Não, beleza, vamos devagar. Olha só, terminou em R, S ou Z, você deve cortar, você se lembra disso. Se aqui é uma oxítono terminada em A, você acentua. E lembra que o pronome assume a forma lo, lá, los, las. Aí alguém te pergunta, fará o autorretrato? Aí você diz o quê? Você diz o quê? Falou a. Isso mesmo. Ou então, professor, se eu quiser dizer que foi eu, ó, eu. Ah, então você coloca falou ei. Ou seja, eu farei, falou ei. Olha aqui outro exemplo. Lavrarei a ata. Lavrar, para quem não sabe, é assinar, registrar. Lavrarei o quê? Ah, o verbo é transitivo direto, professor. Ó. Lavrarei a ata, objeto direto. Aí ele quer substituir o objeto direto pelo pronome oblíquo átono. Como é que faz? Ah, professor, é fácil, ó. Lavrar. Por que lavrar? Ué, professor, porque o verbo está no futuro. No futuro, lavrarei. Então, ó, só cortar o verbo no meio. Lavrar. Deixa só a desinência aqui, ó. A desinência de tempo e número. Pessoa também, lavrar. Aí você coloca o quê? Coloca o pronome referente a ata. Ou seja, a. E depois? Depois é só terminar o verbo. Terminei o verbo, professor. Olha lá. Lavrarei. Beleza. Mas lavrar terminou em R, S ou Z. O que você faz? Corta o R, S ou Z. E o pronome assume a forma lá. Acabou aí? Não. Lavrar. Uma oxítono terminada em A. Você faz o quê? Leva o acento. Isso mesmo. Se alguém te perguntar aí, lavrará a ata, aí você diz o quê? Lavrar-la-ei. Isso mesmo. Lavrar-la-ei. Tá, mas professor, fica feio demais da conta. Fica não. Não fica feio não. Fica muito bonito. Então olha só. Se o verbo está no futuro, seja qualquer futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. Se o verbo está no futuro, não havendo nenhum fator de atração. Porque porventura se tivesse um não bem aqui, ó. Poderia ficar não lavrá-la-ei. Não. Se tivesse um não, fator de atração aqui, teria o quê? Não a lavrarei. Então, olha só. Não havendo nenhum fator de atração, vai ocorrer a mesóclise. E o que é a mesóclise mesmo? É o pronome exatamente no meio do verbo. Beleza? Se ligou aí, galera? Então, ó, revise, por favor, esse assunto. Colocação pronominal é um assunto muito interessante. Então dá uma olhada com calma. Até a próxima. Abraço.